Fala, membros do FS Clube, como é que vocês estão? Tudo bem? Olha, estamos aqui hoje com o Papo de Boleiro, hein? Antes de você saber tudo sobre o que o Fluminense, a pancada que o Fluminense tomou essa semana de 5-0, que goleada sinistra dada pelo Corinthians no Fluminense. Mas tem uma explicação, hein? Nós vamos dar essa explicação para vocês hoje, com a presença daqueles ali, ó, dos corneteiros, Edu Matil e Birija. Eles vão explicar para vocês, dizer por que o Fluminense tomou de 5-0 e o que está acontecendo lá dentro do Fluminense, ó. Fica quieto, não fala para ninguém não, só vocês que vão saber. Mas antes de vocês saberem o que eles vão falar, se inscreva no canal, não deixe de se inscrever no canal, ó. Inscreva-se, inscrever-se no canal, né? E nem deixe de dar seu like, não deixe de dar o seu like aqui, ó. Que nem o meu filho fala, ó, like. E também não deixe de dar seus comentários, fazer seus comentários e compartilhar. Aquele toque sai 2, compartilha, toque sai 2. Vamos lá? Vamos saber? Vou passar agora a bola para eles, hein? Vamos lá, meus corneteiros. Falam aí o que vocês sabem do que está acontecendo no Fluminense. Daqui a pouco eu volto. Fui! Fala, rapaziada! Meu amigo Fabão Santana me chamou para um papo de boleiro essa semana. E o que chamou a atenção dele foi o seguinte: a atuação ridícula do Fluminense contra o Corinthians essa semana. O Fluminense tomou de 5-0, mas o comportamento do time, dos jogadores, tudo dentro de campo, impressionou pela falta de vontade dos jogadores que estavam vestindo a camisa de um time que é tetracampeão brasileiro, né? Então ele pediu para eu colocar o que eu achava sobre isso aí. Vou tentar dividir em duas partes, falar do jogo em si, né, do jogo de quarta-feira. O Corinthians jogou bem em cima do Fluminense, estava um bando em campo, né? E no geral, eu acho que o Fluminense está na hora de rever os conceitos em tudo. Quando a gente fala comissão técnica, quando eu falo comissão técnica, falo até inclusive treinador de goleiros. Não sei o que está acontecendo, mas é muita coincidência que diversos goleiros do Fluminense estão com a mania de dar rebote para o meio da área. E o primeiro gol do Fluminense aconteceu nisso aí, uma batida de bola, o goleiro deu rebote para o meio da área e o Corinthians guardou. Então tem que rever esse conceito, tá? O Muriel também tem esses problemas, que diversas vezes ele deu para o meio da área também. Cavalieri também, quando era do Fluminense, também tinha esse problema. Então tem alguma coisa errada ali na preparação dos goleiros do Fluminense. O time em si, o time não tinha um esquema tático, não tinha nada. Você não entendeu, até agora eu não entendi o que o Fluminense queria naquele jogo. Time completamente sem vontade, tomou 1-0 e no segundo tempo ninguém conseguia marcar ninguém. O gol do Fagner, o Fagner recebe o passe sozinho, invade pela direita e bate na diagonal. Ninguém marcava ninguém, o time estava entregue com 2-0, o time já estava entregue. Então, o Fluminense tem que rever isso aí, quem ele contrata, quem é para jogar, para ser treinador, que não estão fazendo jus à tradição da camisa do Fluminense. Tradição é importante, mas o que faz o time ser respeitado realmente dentro de campo é a postura dele, e a postura do Fluminense foi ridícula. Foi ridícula, em nenhum momento ele incomodou o Corinthians. Entendeu? Então não tinha padrão tático nenhum. Com todo o time foi comandado pelo Ailton, né, devido ao Marcão estar com o Covid, mas com o Marcão também o time não tem padrão tático nenhum. Com todo respeito ao Marcão, tem uma história, foi um jogador, quando vestiu a camisa do Fluminense, honrou, com muita garra, tecnicamente não era o primor, mas jogava com muita garra, tem um grande respeito da torcida, deve ser um cara de vestiário, um cara maneiro, que todo mundo gosta dele, mas até agora, não estou falando só por essa temporada não, por outras temporadas também que o Marcão já assumiu o time, o Marcão não sabe dar padrão tático a um time, passando a minha opinião, entendeu? Então era para ele estar segurando uns 2 jogos, 3 jogos e arrumar um treinador. Tá ok? Não era para ser o Marcão que está conduzindo, ainda mais que o Fluminense está numa situação que ninguém esperava hoje. Então o Fluminense faltando
9 rodadas para acabar o Brasileiro, o Fluminense com 43 pontos, com chance de chegar na Libertadores. Nenhum torcedor do Fluminense esperava isso, tá ok? Então, o time taticamente não existe, tá? Falando a parte tática, né? Voltar outra parte, a segunda parte que eu quero colocar também, agora já vai da parte administrativa. Tem que rever esse conceito. Tem jogadores ali que podem ser boas pessoas e tudo, mas pelas tradições do Fluminense não era para estar ali. Tá ok? Não sei. E existem jogadores querendo oportunidade melhor e estão no mercado melhores que aqueles que estão. Então aqueles que contratam tem que rever. O Fluminense adora ficar falando que é clube grande, mas o clube Fluminense hoje está sendo grande pela sua história, mas a postura dentro de campo, pelo menos desde 2014 para cá, todo mundo que vem enfrenta o Fluminense, se recebe o Fluminense em seu campo, esculacham o Fluminense, vão para dentro sem respeitar, e se vão no campo do Fluminense, vem jogar aqui no Rio, também não tem medo nenhum, porque o Fluminense hoje não impõe respeito a ninguém. Está na hora de parar com o discurso de ser o clube, de que é o clube grande, e passar a jogar dentro de campo, uma postura de clube grande dentro de campo também. O cara, porque para quem vir enfrentar o Fluminense, não que tenha medo, mas saber, eu estou enfrentando um time que é bom também, que sabe jogar e que se eu der mole, eu vou perder o jogo. Hoje em dia, ninguém tem esse respeito pelo Fluminense, tá? Então, a derrota de quarta-feira foi triste, tem que ser revisto tudo, jogadores que contratam, nada contra veteranos. Nós temos aí o exemplo do Zé Roberto, que até há pouco tempo estava jogando com 42 anos, mas era produtivo. Idade para mim não interessa, tem nada contra idade. Mas o cara tem 36, 37 anos, quer jogar, tem que ser produtivo. Fluminense é um time para contratar jogador que vá somar, não é para estar dando oportunidade para entrar no mercado, não. Entendeu? Nos últimos anos a torcida tem visto jogadores regulares achando que são os melhores jogadores do mundo e querendo botar a diretoria do Fluminense contra a parede, querendo aumento de salário. Passamos isso aí com o Everaldo, com o Johnny Gonzalez, recentemente com o Dodi, jogadores medianos, né, para ir para baixo, não chega no bom não, para baixo, mas como o elenco do Fluminense era tão ruim, os caras estavam achando, estavam se destacando um pouquinho, estavam achando que já eram craques, né? Então tem que rever isso aí. Fred e Nenê. Fred veio pela idolatria, por tudo que já tem com o Fluminense, mas infelizmente não dá mais. Não dá mais. Ou então tem que arrumar um time que realmente ele não tem mais o fôlego para estar jogando do jeito que o futebol de hoje pede. Então tem que arrumar um time de um jeito que os outros vão conseguir dar conta do Fred só ficar lá para fazer o gol. Que gol ele sabe fazer. Mas tá pesadão. Cara, tá pesadão. Nenê também, com todo respeito, não dá pro Nenê jogar no Fluminense hoje, entendeu? Se o time quer pensar como clube grande, o Nenê não é com o Nenê. E o time e os jogadores do bom, bonito e barato que contratam, são jogadores que não estão dando retorno. Então, o Fluminense tem que rever seu conceito. Esse ano o Fluminense tem que agradecer a Deus, ganhou mais uma chance de ficar na primeira divisão e está 2021 aí tentando essa melhoria. Mas já está contando com a sorte há alguns anos. Vai ter uma hora que a sorte vai acabar. A Série B já está batendo a porta do Fluminense há algum tempo. Esse ano foi um ano atípico. Esse ano foi o ano que o Fluminense era a história da vaca lá em cima da árvore. Ninguém sabe como é que chegou lá. E foi o Fluminense. Ninguém sabe como é que chegou a 43 pontos. Mas isso está tendo chance de não estar caindo e não está aproveitando para melhorar a sua estrutura. Uma hora essa conta vai chegar. Do mesmo jeito que já chegou para o Cruzeiro, que está correndo o risco de não subir esse ano, e com o Botafogo, que tem sérias chances de cair. Então, Fluminense, bola fora, vergonhoso o que aconteceu essa semana aí. Fabão, mando de volta para você, meu amigo. Grande abraço. Fala, amigos do FS Clube, aqui quem fala é Birija, corneteiro do canal. Hoje o assunto é Fluminense. A minha opinião sobre o Fluminense é a seguinte: o Fluminense já atingiu o objetivo dele na temporada, que é se manter numa zona de conforto. Um time modesto, de pouco investimento, mas que foi muito bem treinado pelo Odair Helma e que segue
na mesma linha com o Marcão, que é da base, cria, sabe como funciona o sistema. E independente dessa goleada que ele tomou do Corinthians, acho que o Fluminense pode se considerar um vencedor por ter se mantido na Série A de forma confortável, de forma tranquila, e pode até conseguir uma vaga na pré-Libertadores. Essa é a opinião do Birija. Vamos acompanhar os próximos capítulos. Um abraço, galera. E aí, gostaram do papo de boleiro? Ó, o Fluminense está acontecendo uma coisa muito sinistra lá dentro. Eu não vou falar nada não, porque eu sou só o mediador. O Birija e o do Matil, que são os corneteiros do FS Clube. Obrigado, compartilhem. Valeu, fui!